todos. Obrigado pela sua visita. Começamos a gravar. Oficialmente, boa noite a todos. Para quem está participando a primeira vez de uma reunião do capítulo Águias do Oriente, meu nome é Bruno, eu sou o atual mestre conselheiro do capítulo, e hoje nós teremos uma palestra ilustre, com um convidado mais do que ilustre, o José de Almeida Júnior, que ele vai nos brindar com um pouco da doutrina espírita. Antes de iniciarmos, apresentar aqui as autoridades presentes, tio Fernando Fernandes, atual grão-mestre do Grande Oriente Paulista, tio Paulo Roberto de Moraes, grão-mestre adjunto do Grande Oriente Paulista, Kleber Pinho, mestre conselheiro do capítulo Pássaros da Liberdade, tio Daniel Trivelato Perina, representando aqui o Conselho Consultivo do capítulo Araraquara. Vamos ver aqui. Giovana Predim, primeira princesa do Betel, Jardim das Miosotes, representando aqui a honorável rainha. Tia Ana Rita Escosa Fave, assessora para macro-região leste do Clube de Mães do estado de São Paulo. E se eu esqueci de alguma... mestre conselheiro regional da 14ª região, Henrique Alves Pupim, também presente. E se eu esqueci de alguma autoridade, por favor, que essa autoridade abra o microfone e se apresente. Bonito. Não esqueci de ninguém? Penso que não, meu caro. Nossa, que bom. Bom mesmo. Você mencionou o protocolo da sequência correta. Estou muito feliz. Não é comum, viu, cá para nós. Fico feliz. Bom, tio, agora a palavra é sua. Tá, você vai compartilhar a tela? Como que mais você quer fazer? Tio, se você quiser, você consegue apresentar? Não tem embaixo a barrinha do Meet? Deixa eu ver aqui. Ali onde tem o microfone, o telefone, tem o levantar a mão e do lado tem o apresentar agora. Peraí, que não está mostrando isso para mim. Canto inferior direito. Tá, deixa eu ver, levantar a mão, apresentar. Tá, tudo bem, já achei. Qual que eu coloco? A tela inteira ou uma janela? A tela inteira vai mostrar toda a tela atual do seu computador. Então, tudo que tiver aberto. E vocês não me veem mais. Que, na verdade, assim, a gente te vê, só que você não vê a gente. Tá bom. Acho que então, aí a gente acaba fazendo aqui, ó, a mediação. Se der para vocês verem, já é suficiente, penso eu. Bom, vou tentar, vamos ver. Vamos lá. Então, enquanto isso, vamos aproveitar aqui. O tio, a gente acabou combinando que qualquer pergunta ou dúvida, né? Pergunta e dúvida acaba sendo a mesma coisa, ou qualquer colocação ao longo da palestra, utilizem o recurso levantar a mão. Aí, com as mãos levantadas, eu vou pegar e dar um toque aqui, falar no microfone e falar, tio, tal pessoa quer fazer alguma colocação. Tá dando para ver aí? Está sim. Tá tranquilo, visível, tá. Antes disso, a tia Ana Rita levantou a mão, acho que para testar o recurso. Por favor. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Bruno, parabéns por toda essa iniciativa, né? Nós, como Clube de Mães da Macro-Região e representando o GCESP, né? Parabenizamos por essa iniciativa, os tios presentes, todos os grãos-mestres presentes, os capítulos, os regional. Eu peço, Bruno, que você tire uma foto no início, porque depois as pessoas vão, então é sempre as pessoas esquecem. Então foi por isso que a tia levantou a mão. Beleza. Tá? Obrigada, gente. Eu sugiro, irmão Almeida, que para tirar a foto, você desative a tela para ficar a tela inteira compartilhada aqui com 40 participantes, pelo menos. Espera aí. Então eu preciso interromper, né? Isso. Interrompi, vê aí se deu certo. Isso. Deu certo, hein? Pelo menos a minha parte inferior aqui tá todo mundo escondidinho aqui. Agora voltou, né?
Vamos abrir as câmeras para Isso, quem saudá-los. quiser abrir as câmeras. E um pra gente poder- sorriso. Isso. Abrir a Sorriso, câmera e orelha a aquele orelha, sorriso. gente. Vamos lá. Aqui. Ah, Olha o sorriso do Daniel ali, ó. Ah, acabou. bom, já tirei um print aqui. Então, acho que podemos retornar ao início da palestra. Vamos lá. Deixa eu ver, então vamos começar novamente aqui onde nós estávamos. Vamos ver. Isso. Vê se vocês estão vendo a tela. Estão vendo a tela? Estamos sim. Tá ok? Então tá, então vamos voltar. Gente, assim, vamos lá. Como nós estávamos batendo um papo antes, agora de maneira aberta a todos, né? Falar para vocês, falar para adultos, gente, é dar remédio, sabe? Remédio para as enfermidades, não só do corpo, já que cuidar do corpo físico também é importante, mas os remédios para a alma. Remédios de tolerância, remédios de paciência, remédios de respeito ao próximo, remédios de respeito à liberdade religiosa, remédios de respeito à diversidade em todos os níveis. Nível sexual, nível de cor, nível social, para nós não importa. Importante que somos todos filhos do mesmo Pai. E a confiança em Deus será a base no que eu vou falar para vocês. Porque não há religião, nenhuma destas, pelo menos com as quais convivemos no nosso dia a dia, que não creia em Deus. E crer em Deus, gente, está bem no comecinho lá da Bíblia, ou também está no livro dos Espíritos, já que estou falando sobre isso também, que nós vamos aprender algumas coisas muito bonitas, muito interessantes. Ou seja, porque crer em Deus pressupõe que o Pai ama a todos nós. Mas alguns de nós têm dificuldades em entender por que ficamos doentes. Por que alguém tem um filho com problemas mentais ou problemas físicos? Por que existem catástrofes? Se Deus existe, por que esse mundo não é bom? Seria a pergunta do filósofo, né, gente? Os filósofos, eles fazem um anátema, né, uma morte em relação aos sofismas. E alguns vivem de sofismas. O que é um sofisma? Parece uma dízima periódica em perguntas. Ah, você acha que Deus existe? Então por que tem gente ali na rua passando fome? Aí você pergunta de novo. E por que alguém não vai lá dar comida para ele? E você vai reduzindo, afunilando as perguntas. Isso é um sofisma, viu, gente? Um conhecimento de filosofia na sua base, que é bonito mesmo, sabe? A maçonaria estuda muito isso, é alguma coisa que nós gostamos também. Muito bem. E compreendendo isso, nós vamos conseguir abarcar um monte de coisas. Gente, ter confiança em Deus não é pouca coisa. Não é. Por que eu estou dizendo a você? Porque nem tudo tem a vontade de Deus. Como assim? Ué, se uma criança nasce com um problema, se uma guerra ou um ônibus cai e mata lá uns 10, vocês acham que Deus ia querer isso? Não, gente, Deus não quer isso. Mas por que aconteceu? Agora é uma outra conversa. Acontece com a sua permissão. Então, aí sim nós vamos entrar por essa rua. Se aconteceu com a permissão de Deus, e Ele ama a todos nós, razão tem. Pronto. Existe. Não é necessário ser espírita para acreditar nisso. É óbvio. Se Ele permitiu e Ele ama a todos nós, Ele não vai deixar que nós soframos por algo que não seja para o nosso bem. Pronto. Muito bem. Se vocês lembrarem, há um episódio bonito, que eu já vou falar dele, que o nosso tempo é curto e não quero entediá-los com isso. Quem teve chance de assistir o filme do Divaldo Franco, são 2 horas de filme, 2 horas de ensinamento.
2 horas de amor ao próximo. E Divaldo tinha algumas dificuldades, Divaldo via espíritos, o que em um ambiente comum vai trazer uma série de problemas e dificuldades, que para nós não há nenhuma, tranquilo. Inclusive está na Bíblia. Meu Deus, de onde você tirou isso? Pois é, está lá dentro, nós não vamos ficar entrando dentro disso, não é nosso objetivo. Nosso objetivo não é trazer essas dificuldades, e alguém querendo, a gente vai conversar isso 1 a 1, não tem problema nenhum. Mas tem pistas boas em relação a isso, quando, por exemplo, Nicodemos, Supremo Sinédrio dividido em 2 pedaços, gente. Um grande, que governava Israel, 71 membros, e os outros menores, com 23 membros, que era regionalizado pelas cidades. Tá? Começavam com as 12 tribos de Israel, aí estou falando algo de Velho Testamento, e cada lugar seria semelhante a uma Câmara Municipal. Pronto. Mas ela fazia tudo. Julgava as causas penais, que tinham que terminar no mesmo dia. É bom estudar um pouco de judaísmo, meus irmãos. Aqueles que gostam mesmo de ler esses assuntos, a cultura só cresce. Então, e o judaísmo antigo, ele se confunde com o cristianismo primitivo, que é algo que eu gosto bastante, porque ele nos traz à tona uma série de situações que foram modificadas com o passar dos séculos, que na sua essência nada mudam o amor de Jesus por todos nós, mas alguns conhecimentos vão ajudar a mostrar por que nasceu a parte evangélica nisso. Por que os 39 livros da Bíblia, na parte católica, vão se tornar 27 no Novo Testamento? Quem tirou isso? Por que isso aconteceu no século XIV, não é? Especificamente por volta de 1513? Martim Lutero, né? Um padre que estava descontente com a situação da época, e ele resolve retirar uma série de evangelhos que ele achou que não tinha sentido naquela época. A partir daí, o protestantismo vai ganhando uma via. Então, essa é uma das razões, eu não vou entrar nisso, isso é uma outra rua, com uma série de conhecimentos, uma aula específica disso, mas não vou ficar falando disso, isso é só uma pincelada, para que vocês entendam, alguns certamente já sabem, por que no catolicismo a Bíblia tem um formato, porque para os evangélicos ela tem um outro formato. Então, tem uma razão de natureza histórica e guardada. Ok? Isso vai acontecer principalmente nos primórdios do século XIV. Interessante sabermos também que há algumas coisas curiosas. Por exemplo, não haviam velas no começo do cristianismo primitivo. As velas só vão aparecer por volta do século III ou IV. Compreende? E o aspecto em relação às vestes também não existiam, que vão surgir especificamente por volta do século IV ao século V. E aí vai começando a surgir a Igreja Apostólica Romana. Muito bem. Então, outra coisa importante. História vai mostrar para vocês todos os acontecimentos em relação à Igreja Apostólica Romana e tudo aquilo que aconteceu e as divisões que foram surgindo devido às cisões e às não concordâncias com alguns aspectos. Isso não faz da Igreja Católica algo ruim, deixa eu já deixar claro isso. Quer dizer que você tem um monte de católicos que... Gente, é ótimo. Se você conseguir seguir de uma maneira adequada, você vai se dar tudo bem. Gosta, siga, é importante. Porque religião é algo muito íntimo, é pessoal seu, não é? Não tem a ver com os outros, é uma relação direta com Deus. Aliás, do catolicismo nós tiramos algumas coisas interessantes, né? Nós temos as virtudes, eles ensinam isso nos seminários, né? Antigamente tinha um seminário menor, né, para quem iria se tornar padre, e o seminário maior para aqueles que continuassem a carreira eclesiástica. Então você vai ver que as virtudes eram chamadas de cardeais, daí o nome cardeal, que existe até hoje, que são aquelas pessoas que têm uma relação indireta com Deus, mas com os seus irmãos na terra. Por isso existem os cardeais do Papa. E as relações teologais, então cardeais, homem, teo, Deus, logais, Marco. Compreende? Ou seja, então, aliás, é o significado da cruz. A cruz, ela tem esse sentido. E a base mais longa, ela tem esse significado.
porque é o caminho mais difícil de ser atingido e tem que ser em linha reta em direção a Deus. É bonito, gente. O catolicismo tem algumas coisas na sua base, assim, dá para você puxar, compensa, para poder você perceber que as suas bases, elas são muito ricas, né, em relação a isso. Mas vamos lá, para a gente não viajar demais. Vamos lá. Esse que eu estou mostrando para vocês, gente, é a sistemática da Federação Espírita Brasileira. Nós usamos, tem, como já disse a vocês, toda segunda-feira, das 20 às 21h30, nós temos várias salas, cada um num nível, né, começando, onde o pessoal fala, eu fico do lado assistindo, dando só pitacos, apoios, auxílios, o slide está bom, que bom, foi um pouquinho mais rápido, abriu um pouquinho a discussão, como uma finalidade estritamente educativa, 100% objetivo. Não se tem uma coisa que é muito agradável para mim falar, é que não falo não tenho a menor intenção de converter ninguém ao espiritismo. Pronto. Isso me deixa muito feliz, demais, porque a liberdade religiosa é um preceito básico, gente. Inclusive constitucional, nós temos advogados assistindo. Você pode escolha aquilo que afaga a vossa alma, que afaga o vosso coração, e pronto. Ou seja, o importante é que você seja honesto com os princípios cristãos. Isso é importante, gente. Resumidamente, não faz diferença se você é espírita, católico, evangélico, judeu, ou qualquer outro, muçulmano, se você não tenta cumprir com aquilo que lá está. Resumidamente, a melhor igreja não é aquela que você está indo, é aquela que você está sendo. Pronto. Percebe onde estou querendo chegar? Porque o ensinamento tem o objetivo de mudar o seu comportamento. Ah, mas eu sou obrigado. Não, você não é. Está no começo do Livro dos Espíritos. Não, não é. Você tem direito ao livre-arbítrio. Inclusive, perguntam a Kardec, olha, é chegado o momento de vocês receberem novos ensinamentos. Mas o que isso tem a ver com a Bíblia? Tem a ver? Tem. Capítulo 23, Evangelho de João. Aliás, de todos os apóstolos, o único que não teve morte violenta. É genial, teria passado até dos 100 anos. Um dia dá para a gente falar só de João, porque é uma conversa boa. Demais. Óleo quente, tem um aspecto bonito em relação à parte quando ele viveu na Itália, e um aspecto reencarnatório interessante com o nome de Francisco. Conversa boa. Não dá para a gente abordar na noite de hoje, nem para a gente não fugir do tema. Vamos andar, vamos lá. Programa fundamental. Vou passar rapidamente. Não estou para vocês fazerem o curso. Quem tiver com vontade, faça e vai estar disponível. Eu vou receber com o maior prazer, gente. Entendeu? Claro que eu faço mais um monte de outras coisas também, e eventualmente alguém me substitui e outra pessoa participa e eu vou fazer outras coisas, principalmente na maçonaria, que faço com gosto. Falou em ajudar o próximo, estamos dentro. É isso. E aí vou fazer os elogios à maçonaria também. Porque é exatamente isso que me mantém dentro dela. Ela tem princípios muito bonitos, gente, muito nobres. Um deles é o respeito à liberdade religiosa, que é disso que nós estamos falando também. É disso. O ambiente ao qual o capítulo está proporcionando, ele faculta isso, ele abre isso. Ah, mas eu acho que esse negócio de reencarnação, eu não concordo. Não, não precisa. Não precisa. Não é obrigado. Eu demorei para aprender, outros também aprenderam algo, não tem problema. Não brigue por causa disso. Ah, mas essa conversa de imagem ou não usar imagens, não brigue por isso também. O conhecimento tem que ser gota a gota, gente. Nós enxergamos aquilo que nós temos condições de ver. É uma frase que parece a mesma coisa, não é? Tudo bem. Tudo tem o seu tempo. Tudo com tranquilidade. Não se aprende nada a forceps abrindo a cabeça de alguém. É necessário compreensão, calma, paciência, tolerância, quando a pessoa tiver uma postura, digamos assim, um pouco mais incisiva, talvez até agressiva. Quando eu digo isso, não vale só para a religião, hein? Vale para a política também, que hoje tem pegado bastante, hein? Vamos lá. Objetivo específico, conceitual, o que é isso, da onde que ela veio, né, gente? O que significa doutrina? Doutrina é um princípio amplo, gente. E não estamos falando só disso. Então, se vocês olharem lá, vocês vão ver isso.
conjunto de princípios de uma escola literário-filosófica, do sistema político, econômico, etc. Ou de dogmas de uma religião. Exemplo de dogmas de uma religião, a Santa Trindade, não é? Pai, Filho e Espírito Santo, por exemplo, esse é um dogma. Ou seja, tudo aquilo que não houver uma explicação de natureza lógica imediata vai ser colocada como dogma. E algumas outras, e isso não quer dizer que quem lá participe seja uma má pessoa, ou seja isso, ou seja aquilo, ou não pense, que eu já vi discussões de todo jeito. Absolutamente, gente. Tire o ódio do coração. Abra sua mente. Porque todos nós estamos na mesma direção. Se tem uma finalidade, como eu disse a vocês no começo dessa modesta exposição, é dizer que nós não temos o menor objetivo. É lógico que se alguém de vocês se tornar espírita, eu vou ficar feliz, eu gosto. É mais racional para isso. Me ensina por que alguém nasce com um problema de saúde, o que acontece depois da morte, que eu vou ter a oportunidade de reencarnar inúmeras vezes até melhorar-me, seja aqui ou seja em outro lugar. E tudo isso é bondade divina, gente. Tudo isso é paciência com o próximo. Tudo isso é tolerância. Isso é amor de Deus. E eu divido bem isso, sabe? Amor de Deus e justiça de Deus. São duas coisas diferentes. Então, justiça de Deus é o seguinte, está no livro, na Gênesis, capítulo 2, no finalzinho, inclusive. Se você faz o mal, você paga o mal. Está na Bíblia também, gente. Não estou falando para vocês, não é uma novidade. Quer dizer que ele não nos perdoa? Perdoa. E você paga. E eu pago. A vantagem é que ele permite que nós paguemos em doses homeopáticas. Opa! Ele deixa? Deixa. Isso é bondade de Deus. São coisas diferentes. A justiça acontece e a bondade é exercida. Elas caminham juntas, não são iguais. Mas essa noção de bondade é que vai fazer você entender, em uma passagem belíssima que está em Mateus, onde ele diz, nenhuma das ovelhas de meu pai se perderá. Nenhuma. E vai ser completada lá na frente, uma belíssima passagem onde ele diz, se tiveres várias ovelhas e uma delas se perder, o pastor atrás dela irá. Caramba! Imagine meu pai. Na verdade, Jesus ali nos ensina o seguinte, que nenhum de nós será alijado, apartado, excluído da bondade de Deus. Porque isso é bondade dele. Ele vai te permitir vir novamente e tentar de novo. Ah, quantas vezes? Quantas você precisar. É mesmo? Isso é bondade de Deus. Porque ele podia falar, vai ser em uma vez, ou duas, ou quatro, sei lá. Mas ele não faz isso. E a doutrina espírita aí entra bem firme nisso. E nós temos relatos inúmeros sobre isso. Eu tenho um monte deles. Que eu não vou ficar falando para vocês, mas um deles, uma senhora que frequentava conosco, eu não vou falar nomes por razões óbvias, gente. Então, por favor, nós aprendemos com a lição e com o caso, e o restante fica por conta da imaginação alheia mesmo. Ou seja, e ela vinha e ela dizia que a mãe dela, eram muito próximas as duas. E quando a mãe dela desencarnou, a mãe dela morreu, vou usar o termo mais comum, ela começou a frequentar um centro espírita, chorava muito, etc. E um dia conversando, nós fazíamos a nossa reunião presencial, eu ficava na ponta de um círculo, não ficávamos assim, tipo uma sala de aula, conversando aberto assim, fica mais familiar, né? E ela resolveu contar, abrir o seu coração ali para todos, né? Dizendo que a mãe dela dizia para ela assim, olha, eu acredito em reencarnação. Você não acredita, porque o marido dela não acreditava, outra religião, enfim, tudo bem. Aí ela disse assim, mas o dia que eu voltar, você vai saber, viu? E ela pegava, ela guardava o dinheiro no sutiã, assim, aqui por cima. Fazia isso, ela contando para nós ali. Tá bom. E passou isso, aquilo, essa senhora adoeceu, já faz vários anos isso, e a senhora veio a desencarnar, né? Morreu, etc. E a partir dela começou a frequentar. E a sua filha, depois de uns 5 ou 6 anos, por aí, 5 ou 6 anos não, 1 ou 2 anos, foi bem perto,
Tanto que ela estava ainda conosco no curso. E a filha dela engravidou e nasceu uma menina. E essa menininha, quando tinha uns 6 anos mais ou menos, até os 7 anos é uma idade limítrofe, sabe, do período reencarnatório. Bonita. Uma idade boa que vocês vão ter alegres surpresas sobre crianças. Tem coisas complicadas também, assunto para outro dia e outra ocasião. Que já que nós somos uma reminiscência de múltiplas encarnações. Agora, quando ela estava assim, ela ficou brincando no chão, e ela conta isso. E ela falou assim, ela tinha uma coisa no chão assim, caiu ela deixou no chão um dinheiro, sei lá, umas coisinhas de tricô, coisa assim que ela falou. Aí disse que essa menininha pegou uma nota de R$5 ou R$10, não sei, e colocou assim por cima da roupinha e falou assim, ó, lembra de mim? Essa mulher contou isso, mas ela chorava compulsivamente. Compulsivamente. Demoramos aí uns 20 minutos até ela se recompor. E ela falou assim, eu tenho certeza absoluta que aquilo é minha mãe. Absoluta. Ela come quiabo, come não sei o que, ela gosta não sei do que, ela fica brava não sei com o que, enfim, ela fez as alusões dela, e a partir daí ela começou a frequentar. Isso não quer dizer que todos nós precisemos de algo traumático para isso, ou nesse sentido, nem é para isso que eu estou contando, não é para isso não. Estou dizendo para vocês, esse é um exemplo de vários que nós conhecemos e que me levaram a isso. Né, gente? Só para vocês terem uma noção do que isso se trata. Mas vamos andar. O que é o espiritualismo? Aqui tem uma diferença, gente. Espiritualismo não é espiritismo. Espiritualismo o que é? Catolicismo é? É. Espiritismo é? É. Judaísmo é? É. Mas o protestantismo é? É. Mas então, pera um pouco, você está colocando praticamente tudo? Isso. A maçonaria é espiritualista. Como assim? Sim, ela acredita em algo após a morte. Ela não entra no que acontece do lado de lá. Aliás, sabiamente, porque talvez muitos, já que temos grandes divergências nesse sentido, ela inteligentemente coloca uma linha tênue, aquela conversa que nós estávamos tendo nos bastidores anteriormente. Ela coloca uma linha, uma margem, um véu. Eu estou levantando esse véu agora, nesse exato momento. Estou falando para vocês a nossa visão sobre esse aspecto. A maçonaria coloca esse véu. E é inteligente isso, gente. É inteligente isso. Porque existem a nossa fraternidade, o nosso amor ao próximo, o nosso exercício da caridade, o nosso ato de querer bem ao próximo e de crer em um Deus soberanamente justo e bom, tem que ser maior do que tudo isso. E é. E é isso que nos faz feliz. É acreditar em um Deus supremo, e quando ele diz, nenhuma das ovelhas de meu pai se perderá, ele está dizendo para nós que até o pior dos assassinos desse mundo tem jeito. Isso é muita coisa, gente. Isso é bem pesado. Se o maior dos assassinos tem jeito e ele vai atrás até deles, então peraí que esse ser modesto que está falando para vocês, esse pobre coitado Júnior, também tem. Tem. Significa que tem um lugarzinho para ele? Tem. Isso significa que nós devemos ser cuidadosos com as nossas observações. Não falar mal do outro. Evitarmos comentários maledicentes, maldosos. Moderarmos o nosso comportamento. Porque ela visa a reforma íntima, pessoal. Torne-se você uma pessoa melhor. Porque a do outro caberá a ele. É comum quando nós temos uma contenda, uma discussão familiar, alguma coisa nesse sentido e que temos a chance de participar, é comum escutarmos, mas ele tem que mudar, mas ela não podia ter feito isso. Não, podia, tanto podia que fez. Mas está dizendo que isso é certo? Mas não cabe a nós, meu caro. Não cabe, a pessoa tem o livre-arbítrio. No comecinho do Livro dos Espíritos tem uma frase bonita. Porque Kardec era cético, não acreditava em nada. Filho de uma família de juízes. Não acreditava, o espiritismo não existia. A primeira vez que ele viu um fenômeno mediúnico, ele deu risada. Ele falou, isso é bobagem. Está lá, está no comecinho do livro. Todos. Aí ele passava a mão por baixo da mesa, via se tinha fiozinho preso, se tinha alguma malandragem.
E fazia os testes que qualquer pessoa de bom senso tem que fazer, gente. Então, quando eu tenho o hábito de dizer que se você gostar disso, tem um pouco de espírito de Kardec. Investigue, duvide. É lícito duvidar. É bom duvidar. A partir do momento que você se convencer, você vai por aquele caminho. Ou não, não tem problema, é seu, é livre-arbítrio. Ou seja, Kardec, até compreender isso, ele faz uma pergunta interessante, ele recebe uma comunicação, uma mensagem bonita de uma médium. Assistam um filme, quem gostar, está disponível, está até no YouTube, quem tiver interesse nisso, bonito. E ele recebe essa comunicação e eles dizem, olha, uma série de conhecimentos desde a época de Jesus. Opa, o que tem a ver Bíblia com o Espiritismo? Evangelho de João, capítulo 23. Está lá. Quer que eu diga um pedaço? Digo também. É uma das últimas reuniões de Jesus, se não a última. O mestre sabia que iria deixar o mundo. E nessa reunião ele diz assim, é de vosso interesse que eu me vá. E este também trará a verdade. Está no capítulo 23. E se eu não me for, o Paráclito, vou falar bem devagar, Paráclito não virá. E se ele não vier, a escuridão se apossará. Ou seja, Jesus, dessa passagem, na verdade, ele coloca Paráclito, gente, você vai procurar no Aurélio. Ou no Ruais. No pequeno vocês não vão achar. Não tem. Eu fui lá olhar, não achei pelo menos. No grande tem. Aí o catolicismo traduziu aquilo como Espírito Santo. Tudo bem, não tem problema. Agora ele tem um outro nome em relação a isso. Chama-se Consolador. Consolador, na visão espírita, vai vir com Allan Kardec, que vai trazer a continuidade do livro. Não há briga entre uma coisa e outra. Não existe isso. É simplesmente uma continuidade dos estudos. Por isso, você não vai ver e não deve ver um espírita falar mal da Bíblia. Não pode, não faz sentido. Já que, na verdade, eles têm o mesmo objetivo. É simplesmente a continuação de uma coisa e de outra. Sabendo disso, a situação fica mais tranquila. Então, não há conflito? Não há. Como eu disse a vocês no começo. Tudo bem. Não há problemas em relação a isso. Vamos lá. O espiritualismo, não estou falando de espiritismo, é uma doutrina filosófica que afirma a existência de uma alma imortal no homem. Olha lá. Isso é um princípio substancial, distinto da matéria e do corpo, razão absoluta de ser da vida e do pensamento. Gente, isso é um princípio que está incluso, embutido dentro do espiritualismo. Então, na verdade, o que vocês estão vendo aqui é o Júnior com um corpo. É o espírito do Júnior com este corpo, que um dia vai para baixo da terra. Mas o espírito do Júnior não vai. Nem nenhum de vocês. Isso é uma grande dádiva divina. E está no comecinho do Livro dos Espíritos também. Pergunta 116. Aonde a pergunta de Kardec, bem simplista. Mas o espírito mais errante, o pior, está destinado a ficar eternamente nessa situação? Ele está dizendo do famoso inferno. Quer dizer que o sujeito foi muito ruim. Então ele vai ficar eternamente no inferno. E a resposta é muito bonita. Ou seja, a resposta ela é muito aberta. Ela vai dizer assim para você: não. Todos os espíritos estão destinados à perfeição, que vai exatamente de encontro à frase que está no Evangelho de Mateus. Nenhuma das ovelhas de meu Pai se perderá. Então, espera um pouco. Vamos devagar. Se ele está dizendo que o pior das almas desse mundo, aquele que eu acho que foi uma péssima pessoa, tem solução, então significa que eu não devo ficar falando mal. Não deve. Mesmo porque um dia, não sei quando, ele vai se tornar ou igual, talvez até melhor do que você. E essa maneira humilde e modesta de observar te leva a olhar para dentro de você. Espera um pouco.
Se eu acho que a pessoa tem inveja de mim, é porque eu sei o que é inveja. Se eu acho que a pessoa é orgulhosa, ou ter um rei na barriga, é porque eu sei o que é ter um rei na barriga. Resumidamente, eu só enxergo defeito no meu irmão que eu também possuo. E aí Buda tem uma frase belíssima, gente. Príncipe Siddhartha Gautama, na nobreza, né? Dizem que quando ele nasceu, ele teria andado no mesmo dia. Vale a pena vocês assistirem ou lerem também o livrinho da biografia dele. Biografia acessória, viu, gente? Para quem gosta de estudar. Sugiro, recomendo. Parte oriental, pouco aproveitada, infelizmente. Ele diz uma frase bonita, porque ele foge do palácio, onde ele tinha todas as benesses, e pela primeira vez na sua vida, ele vai ver gente pobre, ele vai ver gente nas ruas, ele vai ver gente com fome, e aquilo deixa o príncipe Siddhartha triste, amargurado, porque ele não convive num palácio, dentro de uma redoma de vidro, por assim dizer, não? Muito bem. E ele fica imerso no meio do mato um bom tempo, e quando ele começa a estudar, ele volta e começa a formar os seus discípulos. E ele tem uma frase maravilhosa com isso. Ele diz assim, quase em oração: Pai, modifica esse mundo, começando por mim. Olha que coisa bonita que ele diz. Ele não joga a culpa no outro. Ele não diz que é o outro que tem que mudar, o outro que tem que falar mal, o outro que não tem que bater na mulher, o outro que não tem... Ele não fala isso, gente. Ele diz, começando por mim, pode vir em mim. Eu preciso melhorar. É uma noção de espiritualidade acima da média. Uma noção de espiritualidade acima da média, meus caros, faria com que, na verdade, víssemos que esse mundo, com todas as injustiças que nós estamos cansados de ver, em algum nível, em algum plano, em alguma situação, a régua vai acontecer. Ela virá. Por isso é importante que nós moderemos a nossa forma de ver. Não será uma régua céu e inferno, não é isso? Mesmo porque há que se ter o justo peso e a justa medida dos seus atenuantes, dos seus agravantes, e você ter a chance de começar novamente. O Espiritismo vê isso. Ou seja, olha, você foi muito ruim na outra vez, então agora eu vou te dar a chance de você conviver com um filho que vai ter alguns probleminhas. É mesmo? É. Mas você vai viver junto com ele e não vai lembrar do que aconteceu. É mesmo? Mas eu queria tanto lembrar, cá para nós, melhor não. Essa forma de pensar tem uma riqueza de ensinamento por trás gigantesca, porque é como se Deus dissesse para você, deixa eu resetar seu computador, que você está precisando começar do zero. Para você começar de novo essa história. Resolver alguns ponteiros com o seu filho. Precisa acertar as contas. Mas não acertar as contas na base do ódio. Não há briga entre ódio e luz. Quando você está fechado dentro de um quarto escuro e abre a janela, é a luz que entra e não a escuridão que sai. Não há luta entre a escuridão e a luz. A luz ocupa o espaço. E só. Essa é a razão pela qual fazer uma oração honesta ilumina sua alma. É por isso. Porque ela abre um canal direto de comunicação com as entidades que vão lhe auxiliar nesse sentido, ou, como dizem as religiões do ponto de vista espiritualista, com Deus. Tudo bem. Use o nome na sua forma genérica. Pode ser também. Vamos andar. Espiritualismo. Crença na existência da alma, olha lá, espiritual, imaterial, aquilo que nós já falamos, né? Conserva sua individualidade após a morte. Então, depois que o Júnior morrer ou desencarnar, significa que o Júnior continuará existindo. Só a parte material irá para baixo da terra. Quer dizer que, do ponto de vista prático, não faria sentido ficar chorando a morte do Júnior? Isso. Não faria sentido. Ah, mas eu sinto falta dele. Pois então você
Ore por ele. Faça um bom pensamento em relação àqueles que partiram. É bom, é saudável, vai chegar no destino. Chico Xavier tinha uma frase bonita. Ele dizia que não tem carta que não chega ao destino. E aí, nisso, ele ficava até tarde, né, trabalhando no seu centro. E bem tarde, um dia, uma mãe chega para ele já em prantos, porque ela havia perdido seu filho, e dizia: eu preciso de uma notícia do meu filho, Chico. Eu não aguento mais isso, senão eu vou me matar. E ele diz assim: ore. Ela: mas é a sua oração que é forte, Chico. E Chico, intuído por Emmanuel, é o próximo a ele, o seu guia espiritual, cada um de nós tem o seu, essa tarefa, o meu tem essa tarefa espinhosa de me aguentar. Ou seja, ele diz a ele: estou dizendo algo à senhora. A minha oração não é mais forte do que a da senhora. A minha oração vai até o céu. Oração de mãe arrebenta as portas do céu. Olha que frase. Olha que frase bonita. Então ele disse ali, é verdade, ele passou um ensinamento para aquela mãe, que estava cega de tristeza, amargurada em lágrimas. E ele disse para ela: ore, senhora, a sua oração com fé vai arrebentar as portas do céu, vai chegar até o seu destino. Ou seja, é uma maneira de você atenuar o sofrimento, que faz parte da nossa evolução em algum sentido. Imagine você que nós temos despertadores biológicos. A doença é um deles, a morte é outro deles, perder o emprego é algum deles, tomar um processo é algum deles. São despertadores, são recados, torpedos divinos para dizer assim: filho, precisamos fazer um ajuste aí embaixo, hein? E você vai ter algumas dificuldades que não servem para te causar um mal. Não é para isso. Não há mal vindo dos céus. Servem para que você aprenda algo com isso. Resumidamente, o planeta Terra, planeta de expiação e provas, está na Gênesis, não é, então, uma prisão. Não. É uma escola. E quem vai à escola vai para aprender. Vamos lá. Aí, a outra visão. A doutrina espírita é um conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec. Então, olha lá, Codificação do Espiritismo, Livro dos Espíritos. Então, aqui não está colocado, mas eu posso dizer para vocês, em 1858, 1861, 1863, 1865 e 1868, o último deles. O que tem de curioso aqui é que no Livro dos Espíritos, que é o primeiro, que é de 1858, na verdade, ele vai ser um ano posterior à evolução das espécies de Charles Darwin. Ou seja, a famosa briga que vocês vão ver da ciência com a religião, desculpem, entre Adão e Eva, e se o homem teria vindo ou não do macaco, tem aqui uma de suas raízes. Atrás disso, um ano antes, com o famoso livro de Charles Darwin. Tem um filme, gente. Sugiro a vocês, literatura acessória, já que vocês não assistiram, literatura, não? Então, sugiro a vocês, então assistam a vida, sugiro do livro da Evolução das Espécies de Charles Darwin, a vida dele. A vida dele. Vocês vão ver que ele tinha uma esposa chamada Emma. E ele é filho de um pastor, com mais 7 irmãos. E quando ele começa a estudar isso, ele vai entrar dentro de um navio chamado Beagle, até dizer para vocês. E esse navio vai contornar até a América do Sul. E ele começa a pegar pedacinhos de animaizinhos, insetos. Ele percebeu que o negócio dele não era ser médico. Resumidamente, o pai dele queria que ele fosse médico. E o dia que ele sobe e descobre conchinhas de mar em cima de uma montanha, ele diz: bom, ninguém ia trazer uma conchinha de mar aqui? Ou pelo menos esse monte? Então, significa que aqui, alguns milhões de anos atrás, foi mar. Então quer dizer que o mundo não está restrito só àquele período que nós estamos vivendo. É necessário ter um olhar mais amplo, mais aberto, olhar para trás. Se esse mundo mudou nesse sentido, talvez eu tenha mudado também.
E quando ele retorna, ele perde 2 filhas, de uma vez. E a sua mulher, altamente evangélica, o pai era pastor, né, dizendo para vocês, e ele muito triste, ele tem uma passagem do filme assim muito emocionante, onde o pai dele diz, a hora que ele começa a contar para o pai todos os seus achados, e que tudo fazia sentido, o homem intervindo disso, o pai dele balança ele assim, diz, você vai dizer que o homem veio do macaco? Isso é uma heresia contra a Bíblia. Ele abaixa a cabeça assim, e diz assim, é a ciência quem diz, pai. Fala em voz bem baixa de respeito. Bonito, sabe, com lágrimas nos olhos. É imperdível, gente. Para quem gosta de estudar isso, é bem reflexivo, sabe? E vai levá-lo a procurar um outro cidadão chamado Alfred Wallace. Todo mundo conhece Charles Darwin, mas ninguém fala de Alfred Wallace. Alfred Wallace era um outro pesquisador que estava na mesma linha. E Alfred Wallace era espírita. E Alfred Wallace vai trazer para ele, vai falar do evolucionismo, como as coisas mudavam. E ele estava com aquele monte de livro debaixo do braço, assim, publica, não publica, faço o que com isso? E vocês do meio científico sabem que aquele que publica primeiro é o dono. Ou seja, e a hora que ele vai encontrar com Alfred Wallace, ele imaginando encontrar um cientista como ele, um pesquisador, ele encontra uma pessoa calma, tranquila, e diz o seguinte, você também chegou a essa conclusão? Que bom. Quer sentar aqui na calçada mesmo? Quer você publicar ou quer que eu publique? Ou quer publicarmos juntos? Ele até senta. Ele não acreditou que fosse encontrar alguém na sua vida, que fosse um pesquisador como ele, chegando a uma conclusão que mudava o mundo de direção. Segundo a BBC de Londres, é um dos 20 livros que mudaram o rumo da história da humanidade. Para vocês terem uma noção disso. E ele senta e fala assim, como é que esse homem não quer publicar ele sozinho, não fez isso? E ele me propõe uma coisa dessa? Por que não faz ele sozinho para ser o pai da matéria? Ou seja, na verdade, ali ele conheceu a humildade em relação àquele que viria a dividir com ele uma das maiores publicações da humanidade. E hoje, passados muitas décadas em relação a isso, todo mundo sabe quem é Charles Darwin, mas ninguém sabe quem é Alfred Wallace. Os ensinamentos passados por ele para Darwin contribuíram para aquilo, está lá, está escrito, contribuíram para aquilo que todos nós conhecemos e é motivo de discussão até os dias atuais. Isso mostra para nós uma lição de vida assim enorme. Não ache que a sua batalha está sem sentido. Quando você estiver se esforçando para fazer alguma coisa e tiver um monte de gente remando contra, pense bem nisso. Às vezes aquilo que você está construindo é algo maior do que isso. Às vezes não é nem para você. Às vezes é para os outros mesmo. E Deus faz isso conosco, sabe? Ele presenteia alguns de nós para colocarmos em certos lugares, para que outros consigam enxergar. E compreendermos isso abre a nossa mente. Você vai perceber que você vai ser mais feliz quanto mais você ensinar e fazer amor com o próximo, dedicar-se a isso, orientá-lo nesse sentido, ensiná-lo que é a prática do bem, que vai fazer com que o bem volte a ele também. Ou seja, a igreja mais importante da vida não é aquela que você está indo, não importa. Importa aquela que você está sendo. Isso importa. E tem uma frase de Paulo, como eu citei ele no começo, que eu gosto muito. Ou seja, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Importante, gente. Vamos andar. Dá uma paradinha aqui, senão a gente não anda, gente. Vamos ver. Olha lá. A doutrina espírita, de modo geral, fundamenta-se nos seguintes princípios. Existência e unicidade de Deus. Um Deus. Sem nenhum segredo. Povo brasileiro, quem gostar de ler, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, livro um pouquinho no período pós-guerra, período pré-guerra, 1939 ou 38. Entre a guerra e o final dela, a doutrina espírita terá 19 livros. Uns falando como esse que eu estou citando para vocês, e outros falando do sofrimento e da morte de milhões de pessoas. Tudo escrito.
sem dificuldades com isso. Depois alguém quiser, no reservado a gente conversa alguma coisa sobre. Existência e imortalidade do espírito, isso não tem problema. Isso em relação às outras religiões falam também. As discussões prendem-se mais à reencarnação, prendem-se mais a algumas outras discussões nesse sentido. Que eu não vou entrar nisso, sabe, gente? Vou falar. Aqui, defesa da reencarnação, a necessidade e a chance de você voltar novamente. Citei para vocês um caso do lugar que eu vou, tem um monte deles, eu não vou ficar aqui dizendo vários. É bonito, lógico que é. Mas um dia a gente conversa sobre isso, se vocês quiserem. Comunicação com espíritos desencarnados. Isso aqui é uma discussão grande, principalmente com algumas religiões que não aceitam isso, que entendem que isso acontece só com espíritos do mal, coisas assim. No Livro dos Espíritos nós entendemos que não há nada disso. Tudo bem. Encontramos de tudo. Apenas mudamos de lado. Como internet. Mundo virtual, mundo real. Sem problemas. Temos gente boa de um lado e temos gente boa do outro. Temos gente ruim de um lado e temos gente ruim do outro. Sem problemas com isso. Vamos lá. Atividade dos participantes. Aqui é um resuminho, sabe? Eu vou bater um papo com vocês sobre outras coisas nesse sentido, vou contar alguns casos. Pontos relevantes de estudo, algumas coisas interessantes. Isso aqui é dos meninos. O Kesley, que é um dos meninos que está aqui, deve estar na reunião, ele fez a gentileza de passar para mim, para me passar para vocês. Tá? Ele que deu essa aula, inclusive. Eles têm essa liberdade. Então, o Espiritismo é uma ciência, gente, que trata da natureza, origem e destino dos espíritos. Por que ciência? Porque tem comunicações mediúnicas. Isso existe. Vocês têm provas disso? Tem várias. Tem discussão disso? Tem. Tem tese de doutorado na Universidade Federal de Juiz de Fora. Inclusive, nós temos 2 alunas no ESD 1 atual, que tem doutorado, e uma delas foi pegar isso que eu estou dizendo para vocês e vai ser utilizado em um trabalho saindo aqui da cidade de São Carlos. Vamos lá. O Espiritismo tem, por fim, demonstrar e estudar a manifestação dos espíritos, suas faculdades, sua situação feliz ou infeliz. Em suma, o conhecimento do mundo espiritual. Então, o que tem de diferente do Espiritismo em relação a isso é exatamente o que algumas outras religiões, pelas suas próprias características, não entram nesse ínterim, ou não aceitam, ou não concordam, ou simplesmente desconhecem mesmo. Sem problema nenhum com isso também. Ou seja, e ele mostra isso, demonstra para nós que não temos que ter medo da morte. Não precisa. A morte faz parte da vida. Como disse a vocês no comecinho, e a frase não é Júnior, vamos lá, vamos dar o devido nome aos bois, tem uma passagem bonita de Sócrates. Sócrates viveu por volta do ano 463 a.C., e ele foi um grande filósofo, como vocês sabem. Aliás, se você puder bater um machado na história da filosofia, esse machado vai bater em Sócrates. Vocês vão estudar filósofos pré-socráticos, antes dele, e filósofos pós-socráticos, depois dele. Tal a importância de Sócrates nesse sentido. Sócrates, a mãe de Sócrates era parteira. E nessa época, Atenas vivia um momento de brilho intelectual. Né? Sófocles, Sócrates, Epicuro, uma quantidade enorme de espíritos ali encarnados com o objetivo de alavancar a humanidade. Os mesmos espíritos que vão reencarnar, aí vocês vão ver em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que já citei para vocês, está lá e está escrito isso, e vão reencarnar no Renascimento na Itália. E os mesmos fenícios que foram os responsáveis pelo desbravamento dos mares, Portugal e Espanha, principalmente no século XIV, até chegarem ao nosso Brasil. Então, como nós estamos observando, são muitas ruas que se abrem, todas elas com uma direção certa em relação ao conhecimento. Mas tem que estudar um bocado de coisa? Tem e não tem. Eu gosto, estudo mesmo. Mas recomendo para quem tiver esse interesse. Essa visão aberta, né, desprovida de amarras, é importante para você poder formar as suas opiniões, viu, gente? E na minha modesta forma de ver. E por isso que estou deixando isso para vocês. O conhecimento do mundo espiritual vai vir acerca disso. Esse tipo de gente
que vai vir na situação de Sócrates. Continuando o que eu disse a vocês, como ela era parteira, o pai de Sócrates era um grande escultor, era um grande escultor, um artista, mas Sócrates não era. E a mãe dele olhava, mas esse menino não vai para frente. Ei, ai, ai, ei. O que ela resolve fazer? Vamos ver se ele sabe fazer um parto. E ela leva Sócrates para assistir um parto com ela. E vem aquilo lá, e sai sangue, tudo aquilo que uma parteira fazia de muito tempo. Quando termina aquilo, ela volta para casa e Sócrates fica mudo. Mudo. E ela diz assim, então, meu filho, o que você achou disso? Aí ele diz assim, mãe, eu achei muito bonito dar a vida a alguém, mas eu vou ser um parteiro de mentes, de ideias. Olha o que ele falou para a mãe dele. Está no livro. O que ele falou para a mãe dele? Você é um parteiro de mentes. Aí nasce a maiêutica. Nasce aí, nesse período. Por isso que uma coisa vem da outra. Na verdade, nós vamos ver que elas vão ser praticamente sinônimo uma coisa de outra. Por isso que Sócrates tem esse nome importante. Quando ele ensinava para os jovens, havia certos costumes de natureza sexual, e alguns da época, que ele era contra. Ele era o único dos professores. O professor era bem pago na Grécia Antiga, gente. Pronto, uma boa notícia para vocês. Quem sabe um dia isso acontece novamente. Né? O sinal de luzes. Né? Onde o professor é bem pago, é bem valorizado, esse lugar vai para frente. Seja uma cidade, seja um estado ou seja um país. E na Grécia Antiga, em Atenas, isso acontecia. Muito bem. E exatamente nessa situação, Sócrates ensinava até na rua, o que fazia com que ele brigasse com a sua mulher, porque ele não cobrava. Estou falando para vocês da história de Sócrates. Porque ele não cobrava, ele gostava de ensinar. Ensinava pela pura vontade de que o outro aprendesse. Ele entendia dessa forma. E pensando nisso, quando ele começa a modificar a forma dos jovens de estudar, ele vai ser julgado. Eu estou encurtando, gente, para caber no nosso tempo, tá? Propositadamente. Ou seja, ele vai ser julgado, condenado, ele teria que pedir desculpas, ele tem duas opções, pedir desculpas e nunca mais falar sobre esse assunto, ou ser condenado à morte. Adivinhem o que uma pessoa de caráter firme, convicto das suas opiniões, fez. Abrir mão do conhecimento, da cultura, de ajudar o outro, onde eu faço até sem cobrar? Não, eu prefiro morrer. E isso fez como uma bomba atômica entre os seus seguidores, que adoravam, só que era um gênio. E nós temos essa noção até hoje. E aí vão lhe dar um copo de veneno, cicuta. E Críton era um dos seus seguidores. E Críton suborna o guarda. E consegue entrar na cadeia e chama, mestre, vamos embora. E Sócrates olha para ele e diz, não, não vou. Críton quase arranca os cabelos, mestre, pelo amor de Deus, eu consegui arrumar um jeito que o senhor fuja. Vamos embora daqui. Vamos sumir desse país, vamos de algum outro local onde você possa continuar os seus estudos para nós. E Sócrates diz assim para ele, Críton, pega na mão, você acha que isso aqui é Sócrates? Você acha que isso aqui é Sócrates? Críton, isso irá para baixo da terra. Ninguém pode matar Sócrates, Críton. Naquele momento, Críton chora e fica mudo. É bonita a história, gente. E ele ganha uma lição do mestre, até mesmo quando o mestre está morrendo. Quantas pessoas você conhece que em uma condenação à morte ainda tem a chance de passar um ensinamento para alguém? Bem poucas. Ele era um desses. Essa é uma das razões pelas quais nós vamos compreendendo como é importante abrirmos a nossa mente mesmo. Estudarmos mesmo. E se nós compreendemos e gostarmos, nós abraçamos isso. Por isso eu fico muito feliz de dizer para vocês que eu não tenho a finalidade de tornar nenhum de vocês espírita. Não tenho esse objetivo. Que vocês sejam bons católicos, sejam bons evangélicos, sejam bons umbandistas, sejam bons naquilo que vocês... Judeus, não tem problema. Aos olhos de Deus, isso pouco importa. Importa o que você faz com isso. Você faz caridade? Você acha que o mundo está ruim?
E o que você faz para melhorar? Vamos lá, vamos ser assertivos. Época política, que não pode isso, pode aquele. Você vai na Câmara Municipal? É lá que se discute as coisas. Eu acho. Você já fez algum projeto, alguma ONG? O projeto da Ficha Limpa nasceu pela internet, com um juiz aposentado. É mesmo? Tem jeito de eu intervir? Tem. Pera um pouco. Quer piorar um pouco? Saia candidato. Dê a sua cara a bater. Pelo amor de Deus, política é um negócio sujo. Mas é um mecanismo ao qual a nossa democracia é regida. Aliás, não só nós. Praticamente todo mundo ocidental é feito pelo voto. Ele é um representante do povo. Mas eu estou achando que lá todo mundo rouba. Então pera um pouco. Então nós precisamos. O problema não está aí. O problema está na base. É outra coisa. Significa que nos falta uma educação de primeira qualidade. Nós precisamos educar várias gerações até atingirmos um nível de excelência, como já existiu na Grécia Antiga. Talvez precisemos disso mesmo. E o Espiritismo fala disso também, como outras religiões também falam. É uma via final comum à cultura. Não há civilização na história da humanidade que floresça a longo prazo sem o exercício da cultura. Essa é a razão pela qual o domínio da sua forma de pensar se sobreporá dos outros, como tem acontecido nos últimos 2000 anos. Por que disse 2000 anos? Porque há 2000 anos alguém disse uma frase que eu gosto muito. E disse assim: eu sou a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, senão através de mim. A frase é bonita, gente. Jesus. Ele mostra que, na verdade, o mais importante não era falar de Jesus, porque isso até tem bastante gente fazendo. O que está faltando é a gente tentar agir como Jesus. Isso é importante. Tentar ver se você consegue ajudar quem tem fome, oferecer educação, entrar nos mecanismos políticos para ajudar de boa fé a mudar o mundo de trajetória. Como fez Charles Darwin, como fez Alfred Wallace, sem se preocupar em receber os louros da vitória, sem se preocupar se ele é espírita, católico ou evangélico. Preocupe-se e aceite a vontade de Deus. Sinta ela dentro de você, é agradável. Veja o que é importante para você. Veja o que te afaga a alma. Veja se as pessoas que te rodeiam crescem com você. Veja se você consegue se tornar a pessoa que você admira. Imagina uma pessoa que você admira. Veja se você consegue chegar perto disso. Ser menos egoísta, menos orgulhoso, menos bravo, mais tolerante, mais paciente, mais consciente, mais bem orientado. Que consegue arrumar um tempo em qualquer hora que você puder ser útil para alguém. Como alguns que acham até na data do seu aniversário. Quem sabe? Talvez seja esse o diferencial de cada um de nós. E Kardec fala muito disso, sabe, gente? Vou estar encerrando por aqui, vou mostrar um videozinho muito curto. E vou dizer uma frase de Kardec para resumir muito. Se alguém perguntar para você o que é ser espírita, está bem no comecinho do livro dos Espíritos. Ele tem uma frase muito bonita. Nós temos um monte de livros para ler, um monte de coisa bonita para aprender. Mas ele é resumido numa frase só. E essa frase é muito interessante, porque ela diz: o espírito é aquele que torna-se melhor amanhã do que foi hoje. É isso. Significa que nós estamos em constante evolução. Sempre que você lê a palavra revolução em algum lugar e quiser estudar isso a sério, firme, você vai chegar no homem. Seja através de guerra, seja através de medicamentos, seja através da melhora íntima. O homem estará nisso. Aí você pega a palavra revolução e tira o R. Pá. Vai sobrar a palavra evolução. Esse é o segredo. Estamos sempre em evolução, ainda que não pareça. Está no livro dos Espíritos inúmeras vezes. Na Folha de São Paulo saiu uma frase bonita há cerca de um mês, dizendo que o mundo nunca esteve tão em paz
De onde você tirou isso? Está louco? Quem foi o louco que escreveu um negócio desse? Pois é, tá lá. Significa que guerras sempre houveram, problemas sempre existiram, doenças sempre aconteceram. Mas nem todos nós tínhamos a situação, a ciência do que acontece à nossa volta. Hoje nós sabemos mais. E muita gente entende que o mundo está melhorando mesmo. Ainda que com pandemia. Ainda que com dificuldade. Talvez sem ela não estaria falando para vocês dessa forma, como eu estou falando hoje. Olha só, a ciência, prática e religião são as três vertentes espíritas, ok, gente? Ou seja, ela é ciência exatamente por causa dos fenômenos mediúnicos, comunicação com os espíritos, e tem várias coisas muito bonitas que eu já vi, que posso dizer para vocês e garantir para vocês, que outros vão dizer que é coisa do demônio, essas coisas assim, coisas bonitas, de amor ao próximo, assim, que elogiáveis, que eu não vou ficar falando para vocês aqui, mas só para dizer genericamente. Filosofia, na Europa é muito assim, viu, gente? Eu fiz uma entrevista com o Charles Kempf, que é o presidente da Federação Espírita Mundial, ele fala até um bom português. Depois está disponível no YouTube, se vocês quiserem ver. Deve ter aí, acho que um ano atrás, não sei, Kesley está aí, nos ajudou também com isso. E na Europa, a parte filosófica também prende-se bastante. Filosófica, gente, é filosofia de vida. Acordar cedo, trabalhar, estudar, tornar-se uma pessoa melhor. Se você não acredita em reencarnação, ou não gosta disso, ou não quer saber disso, tudo bem, deixa esse assunto para lá. Preocupe-se em tornar-se uma pessoa melhor, que também vai dar certo. Também vai dar certo. O conhecimento é uma via de final comum para todos nós, só que temos ruas diferentes, todos os conhecimentos levam a Roma. Olha lá, o objetivo da ciência é o estudo das leis dos princípios materiais. Gente, importante, hein? Portanto, vacinem-se quando vocês puderem, não posso deixar de falar. Está aí. O objetivo da ciência é o estudo das leis dos princípios materiais. Gente, por que eu estou dizendo isso para você? Porque a ciência não busca glória, a ciência não tem política. A ciência busca simplesmente o fato. A ciência busca o bem-estar daqueles ao qual estão a exercendo. Só. Ela não quer saber de política, ela não está nem aí com isso. Se disser para você que o coronavírus é transmitido e você não lavar as mãos, você vai pegar, acredite, porque isso é ciência. Se está dizendo que é importante lavar as mãos, acredite, porque isso é ciência. Se está dizendo que usar máscaras é importante, por causa das gotículas, e tem as gotículas de Fluigen, e foi assim que foi descoberto o bacilo de Koch na tuberculose. Ou seja, não é nem um pouco novo, essa história não é nova. Acredite. E se tiver pessoas, sejam elas quais forem, que falem ou ajam de maneira diversa disso, afaste-se disso. Eu faço isso. É importante para a sua saúde física. Com o passar do tempo, você vai perceber que também é importante para a sua saúde mental. O objetivo especial do Espiritismo é o conhecimento das leis dos princípios espirituais. Rapidamente, no finalzinho. É a ciência, gente, completa, reciprocidade, né? Já falei sobre isso, vou mandar aqui. Espiritismo realiza o que Jesus disse no Consolador. Consolador Kardec, gente. Conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai, por que está na Terra. Gente, esse é o maior axioma da humanidade. Maior. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Para que serve eu estar aqui? Para que serve isso? Só para mim vir estudar, sofrer um bocado, ganhar dinheiro, ficar doente e morrer, é isso? Será que é só para isso que serve? Pois é, a doutrina espírita ensina que não é. Que tem razões para tudo isso. Tem sentido nisso. E o sentido não é fazer você sofrer. O sentido é fazer você aprender. E nós aprendemos conforme o professor. Ou seja, é outra frase que eu gosto muito. Ou seja, o mestre aparece quando o discípulo está pronto. Gente, vou encerrar essa parte por aqui. Acabou. Vou deixar as perguntas abertas. Vou passar um videozinho muito curto, de 2,5 minutinhos, para não deixar a exposição árida demais. Bem curtinho, bem rápido.
que eu acho que vai ser que é interessante para ajudar-nos a pensar alguma coisa sobre isso. Júnior, acho que a gente não está ouvindo o vídeo. Não tá? Acho que você tem que parar de transmitir e quando você for transmitir de novo, vê se tem uma caixinha que marca para transmitir o som. Deixa eu ver aqui, vou tentar de novo aqui. Peraí. Tá Ô tio, esse vídeo tá no YouTube? Tá. Você sabe o Sei lá. link dele, Deixa tudo? eu ver se ele abre de novo de outro jeito, porque ele não... Ah, não, acho que não tá, ele é de zap. Deixa eu ver. Tá escutando ou não? Não. Então eu vou tirar. Vou tirar e vou passar outro e vou fechar. Melhor você me falar. Caso tiver no YouTube, dá para apresentar ele como uma guia. Vê Aqui se tem esses uma vocês outra... estão escutando alguma coisa. Tá escutando? Ou não? Não. Eu acho que isso é do Google Meet, tio. Tenta interromper a transmissão e começar a transmitir de novo. Ah, você acha que ia dar? Porque quando você começa a transmitir, ele normalmente vai perguntar se você quer transmitir o som também. Mas ele não tá deixando, hein? Deixa eu ver aqui. Vai ali naquele pop-up, essa Isso. caixinha aí embaixo, interrompe o À direita aqui. compartilhamento. No ocultar, você tá falando? Não. Não, o O interromper. azul. No azul? Aqui? Isso. Interromper compartilhamento? Uhum. Aí vai parar, ué. Isso. Sim, aí você vai ter que começar de novo. Ah, entendi. Tá. E agora? Agora Agora você vai começa voltar de no novo. Google Meet. Faz tudo de novo. Tá bom? Peraí, vamos ver. Mas aí você vai apresentar aquilo que você quer, o filme. Não tá coisa muito rápida. Acabou, né? Entendi. Ele vai abrir a caixinha, né? Tá, entendi. Peraí, vamos ver se ele vai fazer isso mesmo. Acabou, é mais pra... Só que ele não ofereceu a caixinha do som, hein? Sei lá, vocês vão ver. Vê se vocês estão vendo aí. Tá vendo? Vocês estão, né? Escutando. Tá ou não? Ainda não. Ainda não. Bom, vou tentar mais uma vez só, se deu bem, meu amigo. Vá. Mais uma vez só. Pronto. Você tá ouvindo o vídeo, não tá? Normalíssimo, não tem nada diferente. Até vou uma vezinha aqui só para fechar, mas quem sabe dá. Deixa eu ver alguma coisa. Compartilhar, Chrome. Ele abre do lado esquerdo, ele não quis abrir, tá bem bravo comigo aquele. Deixa eu pra lá, quer ver? Paciência. Não está escrito. Mais uma vez, paciência. Sim. Ele dá, mas Paciência, ele não vai, eu acho que ele não vai deixar, deixa eu ver aqui. Tentar mais uma vez, senão tem uma partinha que dá para ver, vocês veem um videozinho de 2 minutos, mesmo sem o som, vá. Que é legal, é bonitinho, daí eu vou falando, porque a minha voz vocês estão escutando, não é? Estamos. Então tá bom. Caso não vier o som, falou. Gente, esse vídeo é muito curto, mas ele fala disso, né? Olha só. A população de elefantes dobrou no Quênia. A Alemanha transformou 62 bases militares em reservas naturais. Olha só, a Pfizer, que fez a vacina para o Covid, aproveitou seus estudos e está descobrindo substância para esclerose múltipla, gente. Cura. Análise para próstata, que acomete muitos homens, em 20 minutos vai sair com 100% de eficácia. Se aquele ser tem ou não possibilidade de ter o câncer. Rinoceronte com reprodução em
Cativeiro é raríssimo. Isso foi atingido. Animais no Reino Unido já vão poder ter o seu lugarzinho garantido, sem briga, para quem mora em apartamento. Isso é legal. Cultivo de madeira em laboratório. Adeus ao desflorestamento no futuro. 14 bilhões de dólares para terminar com a falta de árvores na África. Essa é uma notícia que me agrada muito. Olha só. Ou seja, a humanidade está lendo muito mais nos últimos 8 anos. A camada de ozônio está fechando, gente. Resumidamente, coronavírus trouxe uma série de dificuldades e uma série de problemas a todos nós. Não tenha dúvida disso. Mas ainda assim o mundo vai para frente. Ainda assim Deus permite que as coisas caminhem na direção certa. Ainda assim compensa você acreditar que o bem prevalecerá. A luz dominará esse mundo algum dia. E nós todos temos a chance de sermos um pequeno poste de luz aonde houver escuridão. O Espiritismo acredita muito nisso. Maçonaria acredita nisso. Catolicismo acredita nisso. Evangélicos acreditam nisso. Judeus acreditam nisso. Ou seja, mais importante do que diferenças de natureza religiosa é nos irmanarmos em relação ao conhecimento do ser humano. Conhecimento teórico a gente tem até bastante. Descobrimos até que tem água em Marte. Mas tem gente que acha que um bebê dentro do corpo de uma mulher, enquanto ele não nasce, não é vida. Está tendo uma discussão dessas atualmente. E que pode fazer o aborto. E isso deixa a gente muito triste, deixa eu colocar o meu coração para fora também, já que eu estou falando disso. Não faz sentido você descobrir água em outro planeta e dizer que a água do líquido amniótico de dentro de uma mulher é um fenômeno maravilhoso. Alguém pode dizer que aquele aborto pode ser feito, que ali dentro não tem vida humana. Graças a Deus, todos que estão participando aqui, as suas mães não pensaram assim. E nem os seus pais. Deixa eu já dizer. Porque isso não tem a ver só com mãe. Na minha modesta forma de ver, aborto também acomete pai. Sintam-se abraçadas as mulheres e mães. Por isso. Porque está cheio de mãe que o pai abandona. Então, pai, na minha modesta forma de ver, também aborta. Mas onde é que ele paga isso se ela tem que criar a vida inteira? Seja bem-vindo ao planeta de expiação e provas e saiba você que a história continua do lado de lá. Não fique triste. Cumpra com as suas obrigações, que Deus certamente fará o resto. Gente, perdão, não sei quanto tempo eu falei. Vocês me toleraram muito tempo, vocês até me perdoem a paciência. Estou aberto a algum questionamento, vocês falem o que vocês quiserem. Eu agradeço a gentileza para encerrar a minha fala, que quando eu falo para adultos, realmente é remédio, a minha modesta forma de ver. Mas falar para crianças e jovens é da vacina. Perdão, trocadilho, não aguentei. E da vacina é muito melhor do que isso. Obrigado pela gentileza, irmão mestre conselheiro, agradecendo a gentileza dos nossos soberanos irmãos, sereníssimos irmãos Fernando Fernandes e Paulo Roberto de Moraes, nosso irmão Sidney, os irmãos, nossos sobrinhos, né? Henrique, Diego, o José, a mamãe dele que está aí participando, as mães presentes, né, gente? Também em março eu não vou poder chance de poder dizer para vocês Feliz Dia das Mães de maio, tá dado. Sintam-se abraçadas por mim, viu, Ana? Por favor. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Obrigado. Amém. Bom,
quem tiver alguma dúvida ou alguma colocação, agora é o momento. Acho que para facilitar, para ninguém acabar interrompendo ninguém e ter cortes de fala, temos o recurso do levantar a mão. Se quiser fazer algum comentário, aperta o levantar a mão e aí a gente vai organizando aqui. Educação tecnológica? Chique. Parabéns, Bruno. Obrigado, tio. Alguém gostaria de fazer? Vamos ver. Alguém? Usou levantar a mão. Tio Fernando, a palavra está com você. Muito obrigado. Não tenho basicamente nada a acrescentar, a não ser duplos agradecimentos ao Almeida pelas belíssimas palavras, e ainda mais que hoje é o aniversário dele. Ele para estar aqui com a gente aqui, né? Parabéns aos organizadores desse evento. Quando você trata desse assunto, é um assunto muito importante, porque é um assunto que vai sedimentar a estrada do nosso futuro com tijolinhos de respeito, com tijolinhos de tolerância, com tijolinhos de luz, de sabedoria, qualquer que seja a religião que você abrace, que você se dedique, que o seu coração faça eco e faça você seguir, e até mesmo a eventual possibilidade de você escolher ser um ateu, porque existe também o livre-arbítrio de Nosso Senhor, que permite a todos nós até a existência não acreditando em alguma coisa, até que um dia, através da nossa evolução, nós vamos dar com o nariz na frente da luz lá e vamos entender o porquê das coisas. Irmão Almeida, muito obrigado pelas suas belíssimas palavras e parabéns aos organizadores desse belíssimo evento. E também, por fim, desculpa o meu atraso, eu me atrapalhei, não achei o link, e foi terrível. Eu precisava de alguém da faixa etária pertinente para encontrar o caminho correto aí. É muito estimulante passar um final de sábado ouvindo essas belíssimas palavras. Muito obrigado a todos. Tio, a gente que agradece as suas palavras, foram continuando aí essa palestra que foi edificante, continuou ainda edificando a sua fala. Bom, agora passar a palavra a Giovana. Giovana, a palavra está com você. Boa noite a todos. Meu nome é Giovana, eu sou a primeira princesa no Betel UD Jardim das Miosotes, aqui de São Carlos. Prazer, princesa. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da palestra. Gostaria de agradecer em nome das minhas irmãs e em nome da honorável rainha, que não pôde estar presente aqui hoje. E eu gostaria de agradecer pela palestra. Tio Júnior, foi muito enriquecedora, muito obrigada. E eu também gostaria de fazer uma pergunta. Pois não? Eu queria te perguntar se a gente pode comparar o nosso atual momento de pandemia, que tem tantas pessoas morrendo, esses espíritos estão levando esse momento para um período pós-pandemia, que a gente possa evoluir, assim como você falou, fez a comparação com a época de Sócrates. A gente pode fazer essa comparação? Olha, pode, só que na verdade você pode tirar até o termo pandemia, né? Uhum. Porque na verdade as movimentações do lado de cá e do lado de lá, se você tem uma tela bonita do século XIV, e você vai ver tem até na Capela Sistina, muito bonitinha, muito chique, assim, que fala em relação à evolução, uma escada grande, nós chamamos a escada de Jacó, sabe? Mas ela tem uma subida, indo e descendo. Na verdade, o indo e descendo, se você lê a literatura de Rafael, quando ele
faz essa belíssima obra, na verdade é a reencarnação, é espíritos indo e voltando, indo e voltando. Ou seja, ela tem um aspecto que do ponto de vista de outras, que não seja a parte religiosa, que é a que eu estou abordando a você, em outras religiões, em outras doutrinas, nós enxergamos como crescimento pessoal, é outra maneira de ver também. Isso acontece normalmente, não é punição divina isso. É como se alguém dissesse para você o seguinte: olha, nós estamos precisando dar uma mudada por aí. E um grupo de pessoas, de alunos daí, nós vamos colocar em outra sala. E eles são alunos e vão continuar aprendendo também. Não é castigo, ninguém vai colocar você dentro de uma cadeia, não é nada disso. É apenas uma necessidade evolutiva. Nós evoluímos como pessoa, planetas também. Tanto que esse algum dia vai sumir, vai desaparecer. Se você perguntar para um astrônomo ateu o que vai acontecer com o planeta Terra, ele vai dizer para você, vai sumir. Durante alguns bilhões de anos, essa nossa casa aqui vai deixar de existir. Será que Deus vai deixar-nos sem lugar para ir? Claro que não, né? Confiança em Deus é exatamente isso, né? Aliás, esse é um nome de fé, cá para nós, Giovana. Eu gosto bastante. Significa você primeiro pôr o pé, depois Deus põe o chão. Eu acho bonito, é bem simplista e eu gosto bastante disso. Não sei se deu para pegar, não sei. Sim, deu sim. Que legal, tio. Obrigada. Nada, querida. Mais alguma colocação? Alguém? O Henrique, Mãozinha levantada aí. a palavra está com você, Henrique. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Henrique, atual mestre conselheiro regional da 14ª Região de São Paulo. Prazer, meu cara. Prazer, tio. Tio, parabéns pela palestra, foi uma coisa excepcional, uma belíssima aula. E feliz aniversário. E, Bruno, parabéns pela organização do evento, foi muito bom. Bom, é isso, obrigado e bom final de semana a todos. Legal, multicidades, hein, caro mestre conselheiros? Conselheiros, vou colocar no plural, não? Vocês estão bem organizados, os meninos? Chique. Isso. Elogiável. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Tio Sidney, a palavra está com você. Boa noite a todos. Somente agradecer ao irmão Júnior, né? Primeiramente, queria agradecer a presença do Sereníssimo Grão-Mestre, nosso irmão Fernando Fernandes, nosso Sereníssimo Grão-Mestre adjunto, irmão Paulo Roberto Moraes. Chique, muito bom né? vê-los aqui presentes conosco, né? Muito bom, né, irmão Júnior, vê-los aqui. Que chique, nem merecemos nada disso, esse povo todo aí, princesas, grão-mestres, etc., por modesto ser. Ué. Agradecer também os 2 capítulos, né? O capítulo Pássaros da Liberdade, também de estar presente aqui com a gente, e as meninas, né, das filhas de Jó, os pais, avós, todos que estão aqui presentes com a gente nessa noite de uma palestra excelente, né? Acho que agregou muito, né? Trouxe muito conhecimento para todos aqui que estão presentes, né? Em nome do Conselho Consultivo do capítulo Águias do Oriente, queria agradecer ao irmão Júnior. O irmão Jefferson também está presente aqui, que também faz parte do Conselho Consultivo. Nosso irmão Odair também não pôde estar presente hoje, eu não estou vendo aí. Mas, em nome de todos, eu queria agradecer, irmão. Obrigado, muito obrigado. Ele não perdeu nada, tá tudo certo. Tranquilo. Tiana Rita levantou a mão. Opa. Antes disso, o tio Fernando ia falar alguma coisa. O irmão Rossi chegou aí também, saudade. Opa! Ele estava escondido aí. É mesmo? Ele está sem som. Meu soberano irmão. Eita! Só gente importante nessa live, meu Deus do céu. Tá bom, tem que caprichar mais da próxima vez, então. Pode falar, né? Quer falar? Isso, primeiro era a Tiana Rita, depois é o tio Daniel. Tiana Rita, a palavra está com você. Bom, boa noite a todos, a todas as autoridades presentes que foram já citadas no início. Nosso muito obrigado em nome do Clube de Mães do Estado de São Paulo
em nome de nós, mães, né? Cito a Paula, cito a Andresa, né? Pelo mês e por tudo. É um tema polêmico, né? Ele tem tudo a ver, tio Júnior, com o tema anual, que é diversidade. Isso. E muito bem colocado, sutilmente colocado, onde nós podemos captar todas aquelas palavrinhas, né? Que às vezes nós não podemos dirigir a quem, né? A quem não goste, ou a quem a gente não pode cutucar, mas muito bom falar desse espiritualismo, desse espiritismo a qual a gente se identifica muito. Acho que a gente nasce com isso já nas veias, é lógico que todos somos católicos, né? Mas chega uma certa época, nós temos o nosso livre-arbítrio, né? E nem sempre podemos colocar isso para fora. Então, isso é muito bom. O capítulo nunca teve uma casa tão cheia, né? Ou seja, a região, a 14ª região, com tantas pessoas, com tantas mestres ilustres aí, né? O meu muito obrigado. Bruno, parabéns. Você sabe que você é no meu coração, né? E todo mundo. Boa noite. Tenho certeza que nós vamos dormir bem melhores do que como nós chegamos aqui. Parabéns, tio Júnior. Gratidão. Agora, tio Daniel, a palavra está com você. Opa, boa noite, obrigado a todos aí pelo convite. Pessoal, fantástico. Aonde eu ficar sabendo que o irmão vai falar alguma coisa, eu vou fazer o máximo possível para estar junto, porque é sempre fantástico. Já tive a oportunidade de estar aí no passado em outras palestras. Eu queria fazer 2 pontos. O primeiro, que é um paralelo com o filme Matrix, de 99, né? Na verdade, a sequência, a trilogia. Em um deles, tem um encontro com o personagem que se chama Arquiteto, em que ele diz e revela para o Neo que não é a primeira vez que ele está ali, e etc. e tal. Quer dizer, eu queria trazer esse paralelo desse filme, que eu acho que é uma ideia bem ilustrativa, né? Disso que o Espiritismo está tratando. Tô correto, irmão? Tá muito. Você puxou um assunto que vai longe, não vou, mas eu vou, já que você resolveu tocar, vou pelo menos dar o pitaco. Então, Matrix não é um filme comum, não só do ponto de vista de tecnológico. Atrás dele tem uma série de conhecimentos de natureza filosófica riquíssima. Quando ele encontra com Sibila, por exemplo. É muito bonito aquele momento, né? Então, precisa assistir de novo, compensa, acho interessante, porque ali dentro tem passagens de alto teor filosófico, sabe? O respeito à mulher, o interesse da espiritualidade, a tolerância com aquela noção, quando ele espera, sabendo que algo acontecerá no futuro, ele não sabe o que acontece com todos nós, né? Ou seja, todos nós, Chico Xavier tinha uma frase bonita que ele dizia o seguinte: caramba, você fala tanto de espiritismo, etc., você tem medo da morte? E Chico, aquele jeito brejeiro, mineiro, né? Estado mais católico do país, aliás, Minas Gerais, gostam demais de lá, e ele diz uma frase bonita, ele diz assim: na verdade, medo eu não tenho, mas também não tenho pressa. Então, de uma maneira de bom humor, de conseguir, ou seja, existe um bocado de conhecimento, quando o irmão bem colocou aí, dentro de algumas brincadeiras. Conviver com gente boa é sempre bom, porque sempre a pessoa tem um escudo ao lado dela que te abraça. Conviver com gente culta, você se torna culto. Com gente amorosa, você se torna amoroso. Com gente que gosta e é dedicada ao trabalho e ao esforço, você será galgado ao nível do trabalho e do esforço. Por isso o exemplo é importante. Ou seja, tem uma pessoa, eu não vou falar o nome, e ela tem algumas dificuldades em estudar, eles dão um valor bem grande para o dinheiro, tudo bem. E uma vez a mãe dele, que também mexe bastante com isso, sabe, com aspecto de gado, etc., e ela falou assim, não, mas ela protege bem a família.
e gosta muito de mim. Por isso eu tenho essa liberdade de dizer para vocês, sem falar os nomes. E ela diz o seguinte, eu acho que o rapaz não passa na prova, no vestibular tal. Eu falava isso no passado, ele já fez, está até formado. Eu falei, mas ele estuda? Ah, ele estuda. E na casa dele, o filho dele, o pai dele, aliás, que é filho dela, né? Ou seja, o menino que ela fala é o neto. E ele, vou fazer uma pergunta para a senhora. Quantas vezes ele chegou em casa e o menino apareceu, entrou pela porta assim. Oi, eu falei, vem cá, querido, senta aqui um pouco. Quantas vezes você chegou na sua casa e o seu pai estava lendo um livro ou estudando algo? Aí ele, nunca. Pronto, está respondida a pergunta. Nunca. Nenhuma vez? Não, nenhuma vez. Entende onde eu estou querendo chegar? Ou seja, o exemplo é importante. Então tem que vir de casa mesmo. Então, ter um filho, gente, é um negócio importantíssimo, gigantesco, porque você, com os defeitos que você tem, você se torna o tutor de alguém. Deus faz isso conosco, Ele te dá e fala assim, deixa eu ver o que você faz com isso. Tom. E se você tem os seus problemas, como todo mundo tem, você fala, opa, peraí, deixa eu segurar isso, deixa eu resolver aquilo. Isso te obriga a tornar-se também uma pessoa melhor. É bondade divina mesmo. Ter um filho é bondade divina. É bonito. E alguns dizem, mas filho dá problema. Mas peraí, você quer o quê? Você está querendo só loiro de olhos azuis, é isso? Opa, não é assim que funciona. Deus vai te dar o necessário. E se tiver algo de diferente nisso, é para te ajudar a educar mais um. Só isso. É ensino mesmo. É chance de você melhorar. Deus não vai te colocar feliz, mas vai te dar as chances para você construir a sua felicidade. Minha modesta forma de ver, claro. Está no livro Deus. Livro não, filme. Com Morgan Freeman. Recomendo, aliás. Sensacional, irmão. Eu aproveito para falar já aqui, quando a gente tem demolês jovens aqui, é bem esse o nosso objetivo, né? Aspirar a ser bons exemplos para que eles também se tornem bons exemplos adiante aí, né? Chique. E a segunda coisa que eu ia perguntar, na realidade, é uma pergunta um pouco mais direta a respeito da religião mesmo, Sim. Que é sobre a reencarnação. O Espiritismo, ele lida com a reencarnação somente, assim, digamos, em uma linha humana, ou seja, você era humano na última, você vai continuar, ou você pode ser... enfim, reencarnado como qualquer outro animal? Isso você fez uma pergunta importante. Porque essa é uma diferença importante, porque o Espiritismo é uma religião que acredita em reencarnação, mas ela não é a única. Isso é importante. Por exemplo, o budismo acredita. Então, se você é uma outra religião, uma religião oriental, e você tem algumas religiões orientais que acreditam, mas eles acreditam que você pode reencarnar um cachorro, por exemplo. E aí há uma diferença importante. O Espiritismo não fala nisso. Fala que, aliás, no Livro dos Espíritos, nas 1016 perguntas, se não me engano, não tem, você vai ler a frase que o Espírito jamais retroage. Nunca. Está aí uma bondade divina. A gente até acha que o mundo está vindo para trás, às vezes. Na verdade, se olharmos como aquele videozinho que eu pus no finalzinho, ou seja, que não tem nada a ver com aquilo que eu estou dizendo, mas mostra que o mundo está indo para frente. Tá certo, sim. Ou seja, o Espírito jamais retroage, só para frente, com tranquilidade, com calma. Respondeu? Não sei se ficou claro. Evolucionista. Perfeito, Fernando, perfeito. Super respondeu. Muito obrigado, meu irmão. Aliás, é por isso que eu gosto das duas coisas. Eu não estou por acaso na maçonaria também. Assim, está dentro de mim mesmo. Tem muito a ver com aquilo que eu penso. Tiago Crescenzo levantou a mão. Tiago, a palavra está com você agora. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, um fraternal abraço aí para as autoridades maçônicas presentes. O irmão Daniel aí, muito obrigado, irmão, por ter enviado o convite para os irmãos da loja. Foi graças ao encaminhamento do convite aí que eu tive acesso. Irmão Júnior, parabéns pelo aniversário e
muito obrigado por doar o tempo, principalmente no dia do aniversário, para esclarecer, né, expor mais um pouco o que é o espiritismo, né, e para que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento sobre a doutrina, sobre a filosofia, sobre o estudo, que é eu costumo dizer que agora o espiritismo está na moda, né? Eles dizem que está na moda. E, ao mesmo tempo, gera muita dúvida. Eu só agradeço aí pelo tempo doado em prol do esclarecimento, que é tão importante, e em prol também da própria caridade, né? Como o irmão mesmo disse, o importante não é nem a religião, é o que cada um faz da religião que segue, o que adota. Parabéns aí pro capítulo por organizar um evento tão importante, um sábado à noite, um evento que serve para, em tempos de diversidade, de ódio, de tudo mais, trazer esperança, amor e união das pessoas. Obrigado, um grande abraço a todos. Obrigado, tio, pela fala. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? O tio Antônio, Bruno. Opa. Então, a palavra está com ele. Tio, você precisa abrir o seu som. Na verdade, eu não estou falando, não. Não, o tio Antônio precisa. Ah, tá, ok, desculpe. A gente não está te ouvindo ainda. Desculpe. Deve ter um microfone vermelho na sua tela em algum lugar. Tenta clicar nele, tio. Abriu? Abriu. Então tá bom. Em primeiro lugar, eu cumprimento a todos. Irmão Fernando, irmão Paulo Moraes, irmão Júnior. Parabéns pelo aniversário mais uma vez. Eu quero dizer que eu vou assistir a próxima palestra. Porque, como eu sou uma pessoa do século passado, eu não sou muito ligado a essas modernidades, então eu apanho que dá gosto de ver o quanto eu apanho para mexer nesses botões aqui, viu? Então, eu nem tinha me esquecido que tinha que pedir antes, então eu pedi muito atrasado. Chegou agora há pouco o e-mail dizendo que eu podia entrar, e eu sei que já estava no fim, mas sei que deve ter sido, como sempre, uma bela palestra. Eu parabenizo aí o capítulo Demolei pela iniciativa, parabenizo o irmão Júnior, e gostaria de ter, parece que está sendo gravada essa palestra, e se foi realmente gravada, eu gostaria depois de receber, pode ser através do irmão Júnior, que ele me repassa. Parabéns a todos, me desculpe pelo atraso, quem perdeu fui eu, não foram vocês, vocês foram agraciados por esse grande irmão e grande palestrante, não só da maçonaria, mas também da doutrina espírita. Muito obrigado pela atenção. Grande abraço a todos, uma boa noite. Bruno, uma curiosidade que o nosso irmão Rossi, que vos falou agora, é o presidente da Federação Pan-Americana na maçonaria dos ritos. É uma das maiores personalidades do país. Nossa, vocês estão aí. Bacana tê-lo aqui. Dizer a todos, uma honra tê-lo entre nós. Obrigado. Agradeço. Tio, aproveitando até respondendo a pergunta, está sendo gravado, iremos disponibilizar no YouTube. Quando tiver lá, eu também já envio no seu e-mail para facilitar também. Bom, obrigado. Muito obrigado. Mais alguém quer fazer algum comentário? Mais algum apontamento? Não? Tem certeza? Ninguém quer mais falar nada? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? A gente queria falar a noite inteira, mas aí foge do escopo aí.
vira Então eu vou comer meu bolo também não sei o que é. Também tem isso. Perdão, não aguentei. Ué. Aliás, eu já tinha recebido uma denúncia de aglomeração hoje lá em cima. Poderíamos cantar parabéns, né, MC? Vamos então. Bruno. Vamos então. Já estava na programação, já ia puxar agora. É mesmo? Meu Deus. É. Vamos lá. E é 1, e é 2, e é 3. Isso. Abre os microfones, povo. Parabéns. Parabéns para você. Parabéns, tio. Obrigado, meus Parabéns, caros. tio, Vamos ver, pelo seu aniversário. Quem disse que Parabéns. virtual não dá para comemorar nada? Que é muito Parabéns, frio. tio. Tem nada de frio nisso? Muito obrigado. Gentil para vocês. Bom, depois desse parabéns maravilhoso, alguém quer fazer mais alguma colocação? Se ninguém tiver, eu vou acabar fazendo uma última fala e depois acabar prosseguindo para o encerramento da nossa palestra. Tio Victor, a palavra está com você. Meu irmão Bruno, é um prazer estar nessa sessão. Irmão Júnior Almeida, assim como o Daniel falou, foi uma honra assistir mais um bate-papo que o senhor trouxe a oportunidade de expor para a gente. Eu confesso que um pouco aqui acompanhei o bate-papo sobre o espiritismo. Hoje nós fizemos, o Bruno estava presente, o Dani estava presente, em torno do mesmo dia devocional, Demolei, sobre a religião do Islã. Outros 2 capítulos participaram também, e então venho aqui hoje externar o mínimo. Eu acho que hoje eu iniciei na ordem, tem uns 10 anos, na maçonaria tem uns 3, mas hoje eu posso dizer que foi um dos dias que eu mais evoluí dentro da Ordem Demolei. Acho que foi um dos dias mais marcantes, do tanto ensinamento que tivemos de manhã e do tanto ensinamento que tive agora à noite. Então, obrigado pela oportunidade da Ordem Demolei. Temos aqui o Sereníssimo Grão-Mestre, o Sereníssimo Grão-Mestre adjunto. O nosso Grande Oriente, ele auxilia bastante a Ordem, pelo que posso acompanhar. E isso é importantíssimo, né? Isso é essencial, isso é fantástico. Esse é o nosso, realmente o nosso. Então, graças a Deus temos a Ordem Demolei, graças a Deus temos a maçonaria para conhecimento. Seja ele um conhecimento empírico, seja ele um conhecimento religioso, bater dos dois, né? Então, queria só, para no final aí, trazer esse meu sentimento, essa minha gratidão pelo que a Ordem me proporcionou, pelo que toda a maçonaria me proporcionou, está proporcionando para esse jovem também, e vai continuar proporcionando por anos e anos e anos, e que assim seja. É só, meus irmãos, boa noite a todos. Obrigado, tio, pelas palavras. Então, se mais ninguém tiver nenhum comentário, vou acabar fazendo uma fala aí de encerramento. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, bom, primeiro, agradecer a palestra do tio Júnior, foi muito boa. Até puxando o que o Victor acabou de falar, nossa, hoje de manhã a gente teve uma palestra sobre Islã mesmo, e agora sobre Espiritismo, sem brincadeira. Muitas coisas que foram faladas aqui se repetiram lá de manhã, só que de outra forma colocada. E ver que as mesmas informações estão sendo passadas nos mostra que, pelo menos para mim, que nós temos caminhos diferentes, vamos dizer assim, para chegar num mesmo objetivo, que é um objetivo de purificação do ser e um objetivo de maior contato com o sagrado
Bom, agradecer ao José, que fez o meio de campo entre o capítulo e o tio Júnior. Se não fosse o José, a gente não ia ter conseguido realizar essa palestra hoje. Então, José, muito obrigado por ter feito esse meio de campo, que praticamente foi o José que trocou figurinhas ali com o tio Júnior. Aí ele ia me repassando tudo. Então, agradeço ao José. Bom menino. Um bom menino. Bom, o tio estava até falando de questão de leitura ali naquele último vídeo. Como eu gosto de ler, eu vou dar esse aviso. Mês que vem vai ter feira do livro da Unesp, vai ter 50% de desconto em várias editoras, no mínimo. Então, quem puder adquirir alguma coisa para ler em abril, vai ser um bom mês para comprar, adquirir, então deixo isso aí avisado. Foi muito bom hoje. Eu agradeço a todo mundo que esteve presente. E agora eu vou fazer algo que eu deveria ter feito no começo. A gente deveria ter feito uma oração de início, mas por conta da palestra eu acabei não querendo fazer no começo. Então agora vamos fazer uma oração de fim. Então eu peço para todo mundo que, em sinal de reverência, abaixe suas cabeças e ouça bem as palavras que eu vou dizer. E os demolês sabem que oração é essa, então, demolês, depois de mim, mesmo com o microfone mutado, respondam ela, porque é uma oração bonita. Pai nosso, como filhos de pais carinhosos e compreensivos, invocamos vossa divina proteção para todos os pais e mães de nossa pátria e de todo o mundo. Dignai-vos a derramar vossas bênçãos sobre nossas mães, que nos têm oferecido seus incessantes cuidados em todos os anos de nossas vidas. Pedimos vossa bênção para todos os que trabalham, para aliviar os que sofrem e os que estão necessitados. Que sempre estejamos conscientes do dever de sermos irmãos de todos os indefesos, de todos os que sofrem, e que encontremos alegria em servir o nosso próximo, em ajudar e consolar os doentes e os que estão tristes. Ajudai-nos a conduzir nossas vidas com retidão e patriotismo, para que sejamos dignos daqueles que lutaram por nossa querida pátria, servindo-a ou sacrificando-se por ela. Amém. Que Deus te abençoe, mãe. Que Deus te abençoe, pai. Que Deus abençoe a causa da Ordem Nemolei. Amém. Bom, depois dessa oração, então, declaro finalizada a nossa palestra, a nossa sessão sobre o dia devocional, e agora eu vou interromper a gravação. Muito obrigado a todos que estiveram aqui hoje, e para fins aqui de interromper a gravação, tchau.